Então vamos à palavra, né? Vamos abrir o Santo Livro em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21. E essa é a terceira mensagem sobre o tema Seja um matador de gigantes. Você tem que ser um matador de gigantes. Atos capítulo 13, versículo 21 e 22. Então diz assim: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra, nos ensine as verdades profundas dos céus. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, hoje nós compreendemos, nosso Deus, que a Tua palavra que nos faz vencer. Não é o jejum, não são as obras da lei, não são os sacrifícios da carne. Não, é a Tua palavra. É quando nós ouvimos a Tua palavra, é quando a Tua palavra entra na nossa mente, desce para o nosso coração. Quando nós a colocamos em prática, aí a Tua palavra é o alimento sólido do nosso espírito. Aí a Tua palavra se torna uma arma poderosa, uma espada de 2 gumes, que nos dá capacidade para vencer todas as lutas da vida, que nos dá capacidade para que nós possamos derrotar qualquer gigante que se levante contra nós, qualquer um. E dessa forma, o Teu nome venha a ser glorificado através de nós. Senhor Jesus Cristo, que nesta manhã, nosso Deus, nós possamos sentarmos-nos à mesa do banquete celestial. A mesa já está posta, e agora nós nos assentamos à mesa, e queremos que o Teu Espírito nos sirva com o manjar dos céus, que é a Tua palavra. Queremos aprender de Ti, queremos ser ensinados pelo Espírito da promessa. Fala à Tua igreja, fala aos Teus pequeninos, fala aos Teus ungidos. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me a capacidade, dá-me a inspiração. Capacita-me, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, para que eu possa explanar a Tua palavra com verdades. E que tudo que seja falado desse altar seja para a boa saúde espiritual do Teu povo, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nós vimos aqui no culto passado, quarta-feira à noite, que Davi era um homem semelhante a nós, exatamente igual a cada um de nós, com as mesmas fraquezas, com as mesmas falhas, com os mesmos pecados, com os mesmos sentimentos. Você deve lembrar que eu fiz questão de dizer na quarta-feira à noite que nos melhores momentos da vida desse homem, ninguém foi melhor do que ele. Mas eu disse aqui também que nos piores momentos da vida de Davi, ninguém foi pior do que ele.
Isso é impressionante. Então, apesar de tantos altos e baixos, apesar de tantos acertos e de tantos erros, Deus testificava de Davi, Deus testemunhava dele, dizia: Davi é um homem segundo o meu coração. Homem segundo o coração de Deus. E aí, diante disso, poucas pessoas entendem o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Será que um homem segundo o coração de Deus é uma pessoa sem erros? Não. Claro, é evidente que não. Porque Davi errou muitas vezes. Ele errou inúmeras vezes. Será que um homem segundo o coração de Deus é uma pessoa que vive uma vida sem pecados? Também não. Porque Davi pecou muitas vezes. Quantas vezes Davi pecou contra Deus? Várias. Agora, a Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecados, é mentiroso. Se alguém disser que não pratica pecado nenhum, está enganando a si mesmo, está mentindo. Então, o que significa, finalmente, ser um homem segundo o coração de Deus? Se Davi cometeu erros, se Davi cometeu pecados, se Davi cometeu tantas falhas, como é que Deus diz que ele era um homem segundo o seu coração? O que significa isto, finalmente? Significa, meus irmãos amados, ser uma pessoa que ama a Deus de todo o seu coração, uma pessoa que confia em Deus obstinadamente, uma pessoa que espera em Deus, uma pessoa que é perdoadora, uma pessoa que não guarda mágoas, uma pessoa que não trai, uma pessoa que ama o próximo verdadeiramente, uma pessoa que confia na justiça de Deus, uma pessoa que não mente. Então Davi é um exemplo de tudo isto. Davi apresentava todas essas virtudes, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados. Então a história deste homem prova isto. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Venha, por favor, lá no Velho Testamento, em 1 de Samuel, capítulo 18, versículos 6 e 7. Veja só o que diz aqui. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente dizia: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha que coisa aqui. Depois que Davi derrotou o gigante Golias, olha, esse homem, esse rapaz, que era um jovem nesse momento aqui, ele simplesmente se transformou no grande herói do povo hebreu. Irmãos, veja, quando eles voltavam de uma batalha contra os filisteus, as mulheres de todo Israel, de todas as cidades de Israel, saíram em passeata, cantando o heroísmo de Davi. Só que aqui começa mais um problema na vida desse rapaz. Ele tinha acabado de matar um gigante. Ele tinha acabado de derrotar Golias, o gigante filisteu. Venceu, claro. Mas agora, ergue-se outro gigante diante deste homem, o gigante da inveja, personificado na pessoa de Saul. Olha que coisa. Veja o versículo 8. Então, Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos, mas deveria ver, né? Foi o homem que Deus usou para tirá-lo de uma situação extremamente difícil. Ele e os seus soldados não tinham coragem de enfrentar o gigante filisteu, humilhados, né? E de repente Davi chega e é usado por Deus e consegue uma vitória tremenda. Deveria gostar, mas ele não gosta. No versículo 14, diz assim:
Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Não era medo dele como homem, era medo dele tomar o seu cargo. Era medo de vê-lo sendo aclamado pelo povo. Então, esta popularidade aqui de Davi irritou profundamente o rei Saul. E a inveja, meu irmão, olha, envenenou de tal forma o coração do rei que ele tenta matar Davi. E essa coisa de inveja é um problema, viu? Quantas vezes você vê isso nas famílias? Irmão com inveja de irmão, pai com inveja de filho, filho com inveja de pai, disputa entre parentes, tudo movido por inveja. Um tentando fazer o mal ao outro, um tentando puxar o tapete do outro. A pessoa começa a se dar bem na vida, o outro, ao invés de ficar feliz, se regozijar, e dizia, poxa, que bom, que maravilha, que você está se dando bem, que você está prosperando, que você está alcançando êxito, começa a ficar com inveja. Aí diz assim, se comprou um carro novo, vai ver que está roubando, viu? Vai ver que está fazendo alguma coisa errada. Quantas vezes acontece isso, né? Bom, então, aqui no versículo 11, diz assim, que arrojou dizendo, encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha, irmãos, o próprio rei disse, olha, eu vou encravar com a lança esse Davi na parede. Amados, Saul tentou matar Davi em 6 oportunidades diferentes. Olha o que a inveja é capaz de fazer. O homem ficou tão tomado de inveja que ele não sossegava. Ele só ia ficar sossegado se ele conseguisse matar Davi. Ele chegou ao extremo, esse homem aqui, de tramar, dar a própria filha para ser esposa de Davi, mas apenas com pretexto de acabar com a vida de Davi. Olha a que ponto esse homem chegou. Pastor, mas como é que ele ia acabar com a vida de Davi, dando a própria filha para ser esposa de Davi? Vou te mostrar. Veja, por favor, no versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul, eu lhe darei para que ela sirva de laço, de armadilha, né? E para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segunda serás hoje o meu genro. Ordenou Saul aos seus servos, falai confidencialmente a Davi, dizendo, eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Olha só a dissimulação desse homem. Vão lá, digo para ele que eu amo muito ele, que eu gosto muito dele, que todos os meus servos têm muita afeição por ele. Versículo 23. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu, parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e de humilde coração? Olha, eu não posso ser genro dele. Eu sou um homem muito simples, eu sou um homem muito pobre, eu não tenho nenhum dote para oferecê-lo em troca da filha dele. Como é que eu posso ser genro desse homem? Aí estava o laço, aí estava a armadilha, no versículo 25. Então, disse Saul, assim direis a Davi, o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto, Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo. Dispôs-se Davi e partiu com seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Qual foi a trama de Saul? Ele disse, não, fica tranquilo, Davi. Eu sei que você é um rapaz pobre, eu sei que você não tem nenhum dote para dar, né, em troca do casamento da minha filha, mas não tem problema. Eu só quero que você me dê uma coisa. Mate 100 filisteus. Se você matar 100 filisteus, olha, eu te dou Mical como esposa. Qual era a trama?
Ele diz, bom, esse sujeito vai partir para matar os 100 filisteus. Não é possível que pelo menos um filisteu não mate ele. Alguém tem que matar esse cara. Você percebeu a trama? Ele pensava que dessa forma Davi ia ser morto. Algum filisteu, só que, para desespero de Saul, Davi vai, dobra a exigência e traz 200 prepúcios de filisteu. Ele com seus homens consegue matar não apenas 100, mas 200 inimigos. Versículo 29. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. E aqui tem uma coisa interessante, sabe? Porque, irmãos, apesar de durante toda a sua vida Saul ter sido inimigo de Davi, o que é interessante nessa história aqui é que Davi nunca considerou Saul seu inimigo, mesmo Saul sendo seu inimigo continuamente. Durante toda a vida, Saul foi inimigo de Davi, mas em nenhum momento Davi considerava Saul o seu inimigo. Então, Saul continuamente foi inimigo de Davi, e a partir de um determinado momento, olha, a coisa ficou tão difícil que ele não consegue mais conter isso, e ele torna isso público. Aqui no capítulo 19. 1 Samuel 19, versículo 1. Ele agora abre o jogo, ele agora não esconde mais de ninguém o que é que ele tentava fazer. Então diz: falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos, sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi. Você vê o rei tomado de ódio, chama o seu filho, Jonatas, chama todos os seus servos e diz: olha, o negócio é o seguinte, o meu plano é matar Davi. Eu quero matar Davi. Eu quero acabar com a vida desse homem aí. Acabou a história. Já não escondia mais de ninguém. Já tornou uma coisa pública. No versículo 10, diz assim: procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Olha, outra vez Saul trabalhava para ele, Davi trabalhava para Saul, Davi estava dentro do palácio, Davi estava lá no reino. Em determinado momento ele pega uma lança e zap! Só que Davi vê a lança, consegue se esquivar a tempo e a lança se encrava na parede. Mais uma vez ele tenta matar Davi e não consegue. Eu pergunto, será que Saul desistiu a partir daqui? Não. Veja o que ele fez. Versículo 11. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Olha, o homem mandou mensageiros à casa da sua própria filha, aonde ela residia com o marido, que era Davi. Mandou o mensageiro preparar uma emboscada, disse: de manhã, quando ele acordar que ele sair de casa, a gente assassina ele, a gente mata Davi. Mas Mical, como filha de Saul, soube da trama e alerta Davi e faz Davi descer por uma janela e fugir mais uma vez. Irmãos, Davi não entende a razão de tanto ódio que Saul tinha contra ele. Davi está simplesmente boquiaberto. Ele está pasmo, sabe? Ele não entende por que esse homem tem tanto ódio contra ele, se ele só tinha feito bem ao rei. Aqui, olha, no capítulo 20, 1 Samuel 20, acompanhe na tua Bíblia, versículo 1, diz: então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Você vê como ele estava estarrecido com esse ódio que Saul nutria contra ele? Ele só tinha feito bem ao rei de Israel. Ele diz a Jonatas: Jonatas, qual foi o crime que eu cometi? Qual foi o pecado que eu cometi? O que eu fiz contra teu pai, para teu pai querer obcecadamente tirar a minha vida? Jonatas
não tem resposta para dar. Porque, irmãos, tem coisas que são absolutamente difíceis de você explicar. Por exemplo, quem é que pode explicar porque uma pessoa um dia chega à igreja, ela chega à casa de Deus, o pastor recebe com amor, recebe com carinho, com consideração, ensina-lhe a palavra, faz com que ela maneje bem a verdade, e lá para as tantas, a pessoa promove rebelião na igreja, cria divisões, começa a falar mal do pastor, começa a se comportar como inimiga do homem de Deus. Como é que se pode explicar isso? É difícil, não é explicar? Por isso que Jonas calou. Jonas, como é que eu vou explicar? Esse homem só fez o bem a meu pai. Esse homem só trouxe benefícios para o reino de meu pai. Eu não tenho como explicar porque meu pai tem tanto ódio. Quem é que pode explicar porque um pai cristão espanca o filho em casa? Quem pode explicar uma coisa dessa? Um pai que está dentro de uma igreja, que tem Bíblia, que ouve a palavra, que se diz convertido, que se diz cheio do Espírito Santo, e é um homem violento, é um homem que espanca o filho. Quem que pode explicar por que uma mulher cristã humilha o seu marido? Ninguém pode explicar. São coisas que você, por mais que queira, você não consegue ter uma explicação. Agora veja, que quando você mantém uma postura cristã, quando você permanece confiando em Deus, mesmo debaixo de uma perseguição violenta, mesmo acuado pelos teus inimigos, quando você não age pela tua carne, quando você mantém uma postura espiritual, Deus vai agir em teu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, Davi não agiu pela carne, Davi não guardou mágoas, não guardou rancor, ele não procurou pagar o mal com o mal. Este homem, ele simplesmente confiou em Deus. Quer dizer que ele manteve uma postura espiritual. Então, quando você mantém uma postura espiritual, quando você não procura tomar a frente de Deus, tem gente que toma logo a frente de Deus. Tem gente que quer logo agir pela carne. Tem gente que quer logo tomar providência, ao invés de entregar nas mãos de Deus, que é o reto juiz. Não, se você tomar o lugar de Deus, se você agir pela carne, não conte com Deus. Deus não vai agir em teu favor. Deus agiu em favor de Davi, porque Davi manteve uma postura espiritual. Deus respondeu a toda essa crueldade de Saul com a lealdade de Jonatas, o próprio filho do rei. Porque veja só, Jonatas, que era o filho de Saul, ele poderia também ter ficado enciumado, ou não poderia? Ele era filho de Saul. Ele era o herdeiro do trono. Ele já era um soldado experiente, quando Davi era apenas um fedelho tomando conta de ovelhas. Então esse rapaz aqui, ele também tinha todos os motivos do mundo para desprezar Davi, mas não desprezou Davi. Pelo contrário, ele se tornou o amigo fiel de Davi. Um amigo generoso, um amigo que estava pronto a sacrificar a própria vida, se necessário fosse, em favor de Davi. Mas tudo isso por quê? Porque o Deus dos céus, porque o Deus Todo-Poderoso quebrantou o coração de Jonatas. Porque pela lógica, ele era para ter o mesmo ciúme do pai. Pela lógica, era para ele também se tornar inimigo. Peraí, quem é esse cara? Eu que sou o herdeiro. Do jeito que a popularidade dele está indo, daqui a pouco ele toma até o meu lugar. Eu perco até o direito de ser o rei, de substituir meu pai. Mas Deus quebrantou o coração deste homem. Deus responde à crueldade de Saul com a amizade sincera de Jonatas. Amém, irmãos? Veja, por favor, aqui, em 1 Samuel 18, versículo 1, diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 3. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi,
como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Irmãos, olha, Deus uniu de tal forma o coração de Jonatas ao coração de Davi, que era como se fosse um só coração. Eles tinham um amor tão grande um pelo outro, que nada nem ninguém nesse mundo podia separá-los. Então Jonatas, ele jura lealdade a Davi, ele troca as vestes de pastor de Davi pelas suas próprias vestes, ele tira o seu manto da Davi, ele pega a sua armadura da Davi, está aqui, ó, a sua espada, o seu arco, o seu cinto. Na verdade, sem se aperceber, simbolicamente, ele estava coroando Davi como rei de Israel. Sem se aperceber. Sem se aperceber, o herdeiro do trono entrega o trono. Que lindo isso aqui, não é? Tudo isso é uma ação sobrenatural de Deus. Então Jonatas torna-se o verdadeiro amigo de Davi. Quando ele sabe dos planos de Saul para matar Davi, ele avisa Davi. Quando seu pai vinha ao encalço de Davi, Jonatas escondia Davi, Jonatas protegia Davi. Um grande amigo, um verdadeiro amigo. Aliás, por falar em amigo, deixe-me mostrar a você. Provérbios, capítulo 18. Nós vivemos num mundo onde amigo é coisa muito rara. Amigo é um tesouro dificílimo de você encontrar. É uma pedra preciosíssima que poucos têm. Poucos possuem. Essa palavra quase que não existe no vocabulário dos homens hoje. Amigo. Será que você tem amigos? Será que eu tenho amigos? Será que você é amigo de alguém? É para a gente pensar nisso aqui. Então vamos lá. Provérbios 18, versículo 24. Ele diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Olha, há amigo que é muito mais chegado do que um irmão, é muito mais leal, é muito mais fiel, é capaz de fazer coisa por você que um irmão na carne teu não faria. Então, como é bom ter um amigo como Jonatas. Como é bom você ter um amigo verdadeiro, você ter um amigo leal, você ter um amigo que você pode confidenciar para ele, pode ser teu confidente, um amigo que te protege, um amigo que não visa nada em troca. Porque hoje, a maioria das amizades são tudo amizades interesseiras. A pessoa se mostra amiga enquanto ela tem alguma coisa para sugar do outro. Enquanto ela está visando levar vantagem do outro. Mas não é uma amizade verdadeira. A amizade de Jonatas para com Davi não visava nada em troca. Era uma amizade verdadeira. Quer dizer que o Deus bendito, o Deus todo-poderoso, ele deu a Davi esse amigo. Uma grande dádiva de Deus. É ou não é? Não é um grande presente de Deus? Não foi uma grande bênção de Deus para a vida desse homem aqui? Foi ou não foi? Mas eu quero dizer a você nessa manhã que o mesmo Deus que deu um amigo a Davi e Jonatas, ele deu a você e a mim um amigo também. Porque veja só, Davi, ele encontrou um amigo fiel, verdadeiro, leal, um amigo que estava disposto a dar a própria vida em favor dele, num príncipe de Israel. Jonatas era príncipe de Israel. Mas nós encontramos um amigo no rei de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós encontramos em Jesus o verdadeiro amigo, porque no livro de João, olha o que Jesus diz aqui. João capítulo 15, versículo 13. O Senhor Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aleluia. Olha, ele nos tratou de amigos. Está aqui, ó. Jonatas fez uma promessa a Davi, né? Uma promessa de lealdade, de fidelidade. Mas o Senhor Jesus também fez uma promessa para você. Também fez uma promessa para mim. Você quer ver? Abra em Mateus capítulo 28. Mateus 28,
versículo 20. Olha o que ele disse aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí vem a promessa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Olha que promessa. Jonas disse: Davi, eu vou ser seu amigo leal, fiel. Mesmo que eu seja contra o meu próprio pai. Viu? Eu não vou ser a favor do meu pai. Eu não vou permitir que meu pai faça mal a você. Viu? Pode contar com a minha amizade, pode contar com a minha lealdade, pode contar com a minha proteção. Jesus disse aqui, ó: eis que eu estarei convosco, aleluia, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jonatas protegeu a Davi. Irmão, mas a proteção que o Senhor Jesus nos concede é infinitamente maior. Você tem a proteção de Jesus todos os dias da tua vida. Você nunca está só. Ele nunca te abandona nos momentos das grandes lutas, nos momentos das grandes tempestades da vida, no momento que gigantes se levantarem contra você. Lembre-se que ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. Você não está só, porque ele está contigo, meu irmão. Diga graças a Deus por isso. Em João, capítulo 10, versículo 28. Olha que proteção linda e maravilhosa. Preste atenção nas palavras do Senhor. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Olha que proteção. Olha, eu lhes dou a vida eterna. Eu dei vida eterna para vocês. Vocês jamais vão perecer. Vocês jamais vão para o inferno. Não tem diabo, não tem demônio, não tem homem, não tem nada nesse mundo que leve vocês para o inferno. Vocês estão nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém arrebata mais você. Olha, é triste a igreja não acreditar nisso. 95% da chamada igreja evangélica não crê nisso. Não acredita nessa verdade. Acha que é possível você estar nas mãos de Jesus e o diabo vir de lá e tirar das mãos de Jesus. Aí, cuidado, irmão. Cuidado. Olha, você está nas mãos de Jesus, mas o diabo é astuto. Já ouviu essa história? Ele vem devagarinho, pelo canto da parede. Aí Jesus dá uma cochilada, ele, opa! E as pessoas acreditam nisso. Elas creem nessa bobagem. Bom, agora voltando aqui a Davi. Veja que 3 anos antes, o jovem Davi estava lá em Belém, apacentando as ovelhas do pai dele, tomando conta dos animais no campo, respirando o ar puro do campo, numa boa, tranquilo, sem problemas, sem dificuldades. De repente, aparece o profeta Samuel e unge aquele jovem como o futuro rei de Israel. Isso foi 3 anos antes disso aqui. Agora pasmem. 3 anos depois, aquele rapazola que só servia para tomar conta das ovelhas, agora já é comentado em todo Israel. Não se fala de outra pessoa a não ser de Davi. Os inimigos tremiam quando ouviam o nome de Davi. Jonatas o amava de todo o seu coração. Saul o odiava de todo o seu coração. E agora, 3 anos depois, ele tem a sua cabeça posta a prêmio. 3 anos depois, ele agora tem um bando bem armado, os soldados de Saul, na sua captura, tentando capturá-lo e matá-lo a qualquer preço e a qualquer custo. Então Davi, irmãos, diante de uma situação tão difícil, diante de uma situação tão desesperadora, ele se vê obrigado a fugir da corte, abandonar a corte. Ele se vê obrigado a fugir. Ele diz: eu não posso mais permanecer aqui no reino, senão eu vou ser morto. O homem não sossega, o homem quer a qualquer preço tirar a minha vida. Eu tenho que fugir da corte. Só que ele se vê aqui diante de um drama. Eu tenho que fugir,
Mas fugir para onde? Para onde eu posso ir? Se ele fosse para Belém, arriscaria a vida da família toda. Que aí o ódio de Saul era tão grande que se pegasse ele na casa dele, matava ele, matava o pai, matava todo mundo, acabava com a família inteira. Qual foi a escolha que esse homem fez? Olha, esse homem, no momento mais difícil da sua vida, ele escolhe um refúgio seguro. Ele escolhe a igreja. A igreja é o refúgio seguro. Pastor, ele escolheu a igreja? Escolheu. Abra, por favor, em 1 de Samuel. Vamos voltar lá. 1 de Samuel, capítulo 21. Encontraram? Versículo 1. Diz assim: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vem só e ninguém contigo? Bom, a decisão dele foi ir à cidade de Nobe. Esta cidade, ela ficava a 25 quilômetros de Jerusalém. Lá nessa cidade estava o sacerdote Aimeleque e mais 85 sacerdotes. Por isso que essa cidade, naquela época, ela era conhecida como a cidade dos profetas, a cidade dos sacerdotes. Olha, foi nesta cidade aqui que Davi procurou abrigo, procurou refúgio para poder escapar dos seus inimigos. O jovem Davi, no momento de extrema dificuldade, precisa de ajuda, ele está foragido, ele está com fome, e ele chega aqui e pede pão ao sacerdote Aimeleque. Leia o versículo 3, por favor. No versículo 3 diz assim: ele diz para Aimeleque: Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Pediu pão, estava com fome. Versículo 6. Deu-lhe, pois, o sacerdote pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocado no devido dia por pão quente. Olha que coisa, o sacerdote Aimeleque, ele supre essa necessidade de Davi. Davi está com fome. Por favor, me arranja aí uns 5 pães ou mais. O que você tiver para me dar. Estou com fome. Estou com muita fome. O sacerdote vai lá e dá. Mas Davi vai e faz mais um pedido. Leia o versículo 8. Vamos ler o 8 e o 9. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa, disse Davi. Não há outra semelhante. Dama, me dê. Quer dizer que Davi estava vivendo uma situação, meus irmãos, semelhante a que muitos de nós podem estar vivendo hoje. Davi estava vivendo uma situação semelhante a que muitos de nós já viveu no passado. Uma situação semelhante a que muitos de nós talvez vá viver amanhã, vá viver no futuro. Acuado, sem recursos, com fome, sem armas, sem ter como enfrentar o inimigo. Olha, quantos maridos estão aí hoje desesperados, porque caíram na aventura de um adultério, estão vendo as suas famílias destruídas, estão vendo os seus filhos desesperados, estão vendo o seu casamento em ruína. Quantos que estão aí fora desesperados, porque está faltando provisão na mesa, porque não tem o pão nosso de cada dia para alimentar a família. Quantos estão desesperados porque estão sendo consumidos por uma doença, a doença ameaçando tirá-los a vida, a doença ameaçando jogá-los dentro de um túmulo. Outros desesperados porque se tornaram escravos das drogas. É o que você mais encontra aí fora, são pessoas desesperadas. Quantos que estão assim? E eu pergunto, irmãos amados, onde que os desesperados podem buscar ajuda nessa terra?
Onde que os aflitos e necessitados podem buscar socorro para as suas aflições? Só há um lugar. É quando eles buscam no santuário de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. Esse é o lugar seguro. Por isso que o pastor verdadeiro, o pastor que foi vocacionado por Deus, o pastor que tem verdadeiramente a unção de Deus, ele tem que ser como Aimeleque aqui, ó. Pastor tem que ter um coração misericordioso. O pastor tem que ter um coração que se volte para os desesperados. Você veja que Aimeleque deu pão e espada para Davi. Davi entrou no santuário de Deus com fome, desarmado. Sai do santuário de Deus com pão e espada. Aleluia. Olha, meu irmão, a igreja é o lugar onde os eleitos de Deus conseguem pão e espada. É aqui na igreja. Não é em outro lugar, não. A igreja tem que oferecer alimento espiritual. A igreja tem que munir os filhos de Deus de armas espirituais para que você esteja pronto, capacitado a vencer as tuas lutas. Aleluia. É a igreja. Amém? Você quer ver uma coisa? Abre Romanos. Vamos sair um pouquinho daqui. Vamos lá no Evangelho da Graça de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Olha só. São palavras que o Espírito Santo transmitiu à igreja através de Paulo. Ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Olha, isto aqui é alimento sólido, irmão. Isso é alimento sólido. Viu? Você só encontra alimento sólido, sabe, no Evangelho da Graça de Deus. Você só vai encontrar alimento sólido na genuína igreja. Se você entrar em portas erradas, você vai comer capim seco. Que às vezes os falsos pastores pintam de verde para enganar as ovelhas. E quando eles não têm tinta para pintar de verde, a ovelhinha, quando chega, ele bota um óculos Ray-Ban. Aí quando ela olha, é verde. Aí começa corrente para lá, corrente para cá, culto para quebrar maldição, e sal grosso, e rosa, e copo com água, e o diabo que volta com mais 7. Não, alimento sólido é isso aqui. Eu disse que é função da igreja armar o povo de Deus com a espada da verdade. Paulo disse isso em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia. Então a igreja existe para prover essas coisas aqui. As pessoas, por vezes, irmão, elas chegam à igreja desesperadas. Elas chegam à igreja fugitivas, em busca de um abrigo seguro. Elas chegam à igreja querendo escapar dos saús da vida. É assim que as pessoas chegam à igreja. Então, na hora das dificuldades, na hora que você enfrentar as grandes lutas da vida, corra para o santuário de Deus, corra para a igreja. Tem gente que na hora da dificuldade corre para a macumba, corre para fazer romaria para o Padre Cícero. Tem gente que na hora da dificuldade corre para fazer uma corrente de 12 semanas, corre para acreditar em palavra de falsos pastores, corre para pegar uma rosa ungida, para pegar um saquinho de sal grosso. Outros, na hora das dificuldades, ficam em casa, desanimam. Não é para ficar em casa não, querido.
Na hora das dificuldades, é quando mais você tem que se fazer presente no santuário de Deus. Pastor, mas eu estou doente. Mas você não vai ao médico? Se tem tempo para ir ao médico e tem condições de ir ao médico, por que não tem condições de vir à igreja? Perdoe minha franqueza. Ou estou falando alguma bobagem? Olha, é no santuário de Deus, irmão, que você encontra o refúgio seguro. A igreja é o teu abrigo seguro. Na igreja você vai ter a provisão de Deus para toda e qualquer necessidade da tua vida. Na igreja você vai ter a solução para todo e qualquer problema que você esteja enfrentando. É na igreja de Jesus Cristo. Não é ficando em casa. Não é indo participar de um culto para quebrar maldições. Jesus já quebrou todas as maldições. Já quebrou todas. Viu? Não é se envolver com um falso evangelho. Não, é você mergulhar de cabeça no verdadeiro evangelho. Eu quero terminar esse recado de Deus para a igreja com um exemplo, que é o exemplo do rei Ezequias. É bem rápido. Está lá em 2 de Reis. Abra, por favor, a tua Bíblia. 2 de Reis, capítulo 19. Um dia esse rei, que era um homem de Deus, ele viu a cidade de Jerusalém ameaçada de ser literalmente destruída pelo poderoso exército do rei da Síria, que era Senaqueribe. Senaqueribe tinha um exército poderoso, era o maior exército do mundo naquela época, e ele vinha destruindo todas as cidades que ele encontrava pela frente. Nenhuma cidade conseguia resistir a ele. Olha, quando as cidades viam o poderio do seu exército, elas nem lutavam. Elas já se rendiam. Levantavam bandeira branca e diziam, nós nos entregamos. E aí passavam a ser escravos dele, e ele passava a dominar aquela cidade. Só que, quando ele chega diante de Jerusalém, não se levanta bandeira branca nenhuma. Quem é de Deus nunca se rende ao inimigo, meu irmão. Quem é de Deus nunca entrega os pontos. Quem é de Deus não foge. Então, ele disse, ué, por que esse povo aí não está se entregando? Não, é porque tem um rei aí que está falando umas coisas estranhas, que está dizendo para eles que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus soberano, que é um Deus que está com ele todos os dias da vida, que é um Deus que pode todas as coisas, que é um Deus que pode fazer o impossível se tornar possível. Tem um rei aí que está dizendo que não tem mais demônio, que os demônios foram amarrados, que o diabo foi vencido. Oh, como é que pode? Como é que é a história? Começou a mandar mensageiros para tirar a fé do povo. E os mensageiros vinham e diziam, ó, não vos engane Ezequias, dizendo que Deus vai livrar vocês da mão do rei Senaqueribe. Não vá na onda dele, não dê ouvidos à voz de Ezequias, ele engana vocês. E para terminar, as ameaças, a chantagem, a pressão. E quantas vezes nós sofremos pressão, hein? Quantas vezes aparece o Senaqueribe querendo minar a nossa fé, querendo minar a nossa confiança em Deus, querendo nos desestimular, querendo nos fazer, desconfiar de Deus. Aí ele manda uma ameaça feroz, só que agora através de uma carta. Ezequias, irmão, ele recebe uma ameaça escrita. Veja, leia, por favor. Eu falei 2 de Reis 19, versículo 10 em diante. Senaqueribe disse assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Escreve aí o que eu vou mandar dizer para ele. Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. A mim me parece que há muitos pregadores que ocupam púlpitos de igreja hoje e que não passam de Senaqueribe, que não fazem outra coisa a não ser dizer ao povo, olha, não vos engane o pastor Carlos Magno, dizendo que o diabo não vai mais tocar em vocês, que não há mais possibilidade dele voltar com mais 7.
Não te engane esse pastor, dizendo que o teu nome não pode ser riscado do livro da vida. Não é o que muitos fazem aí fora ou não é? Versículo 11. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras? Como as destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Servafaim, de Rena e de Iva? Onde está? Ô, senhor Ezequias, você não ouviu já falar, não? Já não chegou aos teus ouvidos o que eu tenho feito? Que eu tenho destruído todas as cidades que eu encontro pela frente? Que eu tenho acabado com todos os reinos? Você não tem tido notícia, não, rapaz? E por que você está querendo resistir a mim? Será que você não vê que a tua derrota é certa? Por que você não se rende logo? Por que você não levanta a bandeira branca como os outros fizeram? Por que você quer me enfrentar? Imagine que ameaça, que coisa terrível, hein? Bom, o que fez Ezequias diante de uma ameaça como esta aqui? O que ele fez quando ele recebeu essa carta de afronta? Bom, Ezequias disse, a situação está difícil, muito difícil. Eu vou para o meu quarto. Foi para o quarto dele, deitou-se. Disse, eu não tenho nem condições de me levantar, estou com depressão. Já dei uma depressão aqui imensa em mim. Estou cheio de angústia. Não tenho condições nem de ir ao santuário de Deus. Não dá para ir. Como é que eu posso ir à igreja? Veja a situação que eu estou. Veja a dificuldade que eu estou. Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Foi isso que ele fez? Mas não é assim que muitos fazem? Quando se vê diante de um Senaqueribe, recuam. Quando se vê diante de um problema, abandona as fileiras da igreja. Começa a faltar os cultos. Por que o irmão não está vindo? Não, eu estou cheio de problema, pastor. Assim que resolver os problemas, eu volto. Ah, quer dizer que a solução de problemas se encontra lá fora? Pensava que era na igreja. Sabe o que esse homem aqui fez? Diante de uma situação tão difícil, diante de uma afronta tão grande, vamos ler do versículo 14 em diante. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Ele leu. Viu as ameaças. Às vezes essa carta de ameaça é um diagnóstico médico. Às vezes você chega ao médico, o médico diz, olha, está difícil. Você está com câncer. Olha, a tua doença não tem cura. Olha, você vai passar a vida inteira agora tomando remédio. Olha, você vai ficar cego. Olha, aí lá vem. Às vezes a afronta é essa. Ele leu. Então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e ver. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses dele, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Aleluia.
que ele fez? Subiu à casa do Senhor, apresentou o problema a Deus. Pastor, mas eu não posso fazer isso em casa? Pode. Mas, irmãos, vir à igreja é um ato de fé. É um ato de fé. Só sobe à casa do Senhor quem crê que ali vai encontrar a provisão de Deus, irmão. Só vem à igreja quem tem absoluta certeza que ali Deus tem uma resposta certa para o seu problema. Então, o rei Ezequias, com essa atitude de subir à casa do Senhor, mostrou para Deus a sua fé, mostrou para Deus a sua confiança, e a resposta de Deus não tardou, ela veio por meio de Isaías. Olha a resposta que Deus mandou para esse homem, versículo 32. Pelo que? Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. Ele entrou em todas as cidades, porque as outras cidades não me tinham como Deus delas. Os deuses das outras cidades eram deuses feitos pelas mãos dos homens. Eram deuses falsos, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem mão, mas suas mãos não apalpam, os seus pés não andam. São deuses que caem no chão e se fazem mil pedaços. Eles derrotaram todas as outras cidades porque eles confiavam em objeto, em coisa. Eles confiavam num copo com água. Eles confiavam numa corrente, não sei de que, do Satanás. Eles confiavam num saquinho de enxofre. Eles confiavam nas coisas do paganismo e do misticismo. Mas nessa cidade aqui, ele não vai entrar. Aqui tem um povo que confia em mim. Aleluia. Não lançará nela flecha alguma. Nenhuma flecha ele vai conseguir jogar sobre Jerusalém. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Versículo 33. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Aleluia. Olha, na tua vida, se você for fiel, se você tomar atitude de fé, meu irmão, olha, Deus está dizendo, na tua vida o mal não vai entrar, meu irmão. Não vai. Pode vir por um caminho, será derrotado na tua presença e fugirá por 7 outros caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por quê? Versículo 34. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Olha o que aconteceu. Versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Olha, Deus enviou um anjo. Naquela mesma noite, estava lá acampado o poderoso exército da Síria, e de repente, irmãos, 185.000 homens foram feridos de morte. Deus botou lá uma praga, uma doença, que matou 185.000 soldados numa só noite. Dá para você imaginar o que seja 185.000 soldados mortos? Assim, num estalar de dedos, num piscar de olhos, todos foram se deitar com saúde perfeita. Deus disse, deixa estar comigo agora. Agora sou eu que entro em ação. Ele é o Senhor da vida, meu irmão. Ele é o Senhor da vida. É nas mãos de Deus que está todo o poder e toda a autoridade. Deus pode todas as coisas. Diga glória a Deus. Então, olha. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Quando os outros se levantaram, olha, o que houve? Que tanta gente morta é essa? Imagina o pavor. Imagina o desespero. O que aconteceu? O que houve? Olha, perna para que te quero. O rei Senaqueribe foi o primeiro a sair, meu irmão. Retirou-se, pois Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Ele disse, alguma coisa estranha tem aqui, alguma praga tem aqui, vai matar a gente também, vamos embora. Olha,
partiu em disparada, e todo o exército que restou com ele. Mas Deus não estava satisfeito ainda. Versículo 37. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nirosk, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, a exemplo de Davi, na casa do Senhor, o rei Ezequias encontrou abrigo. O rei Ezequias encontrou proteção. Na casa do Senhor, ele teve a sua oração respondida e ele viu os seus inimigos serem derrotados, irmãos. É aqui na igreja, é na casa do Senhor que você encontra abrigo seguro. É na casa do Senhor que você eleva as tuas orações a Ele e Ele ouve. Deus vê a tua atitude de fé. Só vem à igreja, principalmente nos momentos difíceis da vida, quem tem absoluta confiança em Deus. Quem não tem absoluta confiança em Deus, na hora das dificuldades fica em casa. Na hora das grandes lutas desanima. Na hora das grandes tempestades, sabe, começa a gritar, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Quem tem confiança em Deus diz, eu vou me arrastando, mas eu vou à casa do Senhor. Eu vou, eu morro lá, mas eu vou. Se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer, mas que eu vou. Viu? E vem. E Deus dá resposta em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, toda a exaltação da igreja. Aleluia.